Olá, meus amigos! Bem-vindos de volta ao nosso curso Arduino Iniciantes. Hoje você vai aprender a controlar a posição de um servomotor usando um potenciômetro. Girou o botão, o motor acompanha. Simples assim. Mas por trás disso tem eletrônica, tem conversão analógica, tem controle PWM e eu vou explicar tudo passo a passo. Olha só o projeto que legal. Gira aqui o potenciômetro. E olha, o servo responde em tempo real. Isso aqui é a base de um braço robótico. Automação e sistema de posicionamento. Olá, meus amigos! Eu sou o Ardu, o Arduino mais feliz da internet! Olá, Ardu, tudo bem? Tudo bem? Que legal este projeto! Se tem controle de posição, tem robótica envolvida! Sim, isso mesmo, Ardu. O controle de posição é muito importante na robótica. Bom, vamos explicar algumas coisas. Este componente aqui, olha só, é o potenciômetro. Ele é basicamente um resistor variável de 3 terminais. Internamente, ele funciona como divisor de tensão, igual ao que eu montei no vídeo que expliquei do LDR. Então, aqui ele já está montado. O Arduino não entende a posição mecânica. Ele entende nas portas analógicas a variação de tensão elétrica. Então, quando você gira o potenciômetro, você está convertendo o movimento em tensão. Internamente, o Arduino tem um componente que é o conversor analógico digital, que é de 10 bits. Este componente transforma a tensão de 0 em 5 volts, de 0 a 5 volts, em um número de 0 a 1023. Não é mágica, é matemática digital. Girou o eixo, mudou a tensão no divisor de tensão interno, e o Arduino recebe esta variação na porta analógica. Isso aí, Ardu. Agora vamos entender o outro componente que estamos aprendendo aqui, o servomotor. Ele não é um motor comum. Dentro dele, olha só, eu peguei esse transparente que ele é muito bom de ver. Dentro dele tem um motor DC, tem engrenagens, um componente interno, tá? um potenciômetro interno, tá? E um circuito de controle. Ó. Não sei se dá para ver aqui, a plaquinha lá dentro, é um circuito de controle. Ou seja, é um atuador que essa estrutura interna possibilita que o motor DC saiba onde ele está. O Arduino não manda velocidade, ele manda posição, e isso acontece através de um sinal PWM. O servo, ele espera um pulso. Então, o servo ele é alimentado por esse fio amarelo. Tá? Ele recebe aonde está. Ele espera um pulso de 20 milissegundos. E o que define o ângulo é a largura deste pulso. Pulso de 1 milissegundo é 0 graus. Então, quando eu movimento aqui, ele vai mandar um pulso de 1 milissegundo, ele vai definir que é 0 grau. Pulso de 1,5 milissegundos é 90 graus. Pulso de 2 milissegundos é 180 graus. Então, conforme ele vai variando esse tamanho desse pulso, ele sabe qual é a posição que ele tem que ficar. E esse pulso ele vem da porta digital. O que é um pulso analógico? Pulso digital. Um pulso ele vai subir a porta de 0 para 5 volts por um determinado segundo, ou seja, até 20 milissegundos, e aí ele baixa de novo para 0. Então, esse tempo que ele fica em alta é o pulso. Então, se eu mando o pulso de 1 milissegundo, ele vai para a posição 0. A plaquinha interna entende que a posição que ele tem que estar é a posição 0. E assim sucessivamente. Quanto maior for o pulso na porta digital, maior é o ângulo no servomotor. Isso mesmo, Ardu. Vamos agora para o computador ver o código e entender detalhes melhores. Vamos agora para o computador e você vai entender melhor essas explicações. Aqui no computador, vamos ver primeiro o código. Vamos entender linha a linha, né? E aí a gente vai entender a montagem e como que é o comportamento do circuito, né? Coloca aí nos comentários, quem está acompanhando,
como que vocês estão achando do curso? Como que vocês estão achando da forma como eu explico, como eu faço as explicações, tá? Isso me ajuda muito a melhorar cada vez mais. Então agora a gente vai ver o código, depois a gente vê a montagem, tá? Bom, a primeira linha aqui, eu vou utilizar uma biblioteca que já está dentro do Arduino, tá? Dentro das bibliotecas do Arduino, que é o servo H. Tá? Quando a gente utiliza essa palavra reservada include, tá? Eu vou incluir alguma biblioteca externa. Isso é muito útil para a gente pode fazer nossas bibliotecas, tá? Pode criar nossas próprias bibliotecas, pode criar, e aí a gente reaproveita nos nossos códigos. Tá? Quem quiser, coloca aí nos comentários também, que eu te explico como que a gente faz bibliotecas, como que a gente utiliza isso. Eu explico mais a fundo essas bibliotecas. Mas aqui para gente iniciante, é importante que a gente saiba que ela existe, tá? E que a gente vai utilizar ela aqui. Então aqui nessa linha a gente está fazendo as nossas definições, tá, das portas, como eu já faço por padrão, que eu entendo que é uma boa prática. A gente está definindo a porta do servo, o pino que vai estar respondendo o servo, e o pino do potenciômetro, onde a gente vai estar recebendo a variação do potenciômetro. Aqui eu estou criando, tá, iniciando o servo motor da lib, que eu fiz a importação lá da biblioteca. Aí eu crio um objeto servo motor mais servo, tá? Nessa linha eu estou criando uma variável onde vai receber a posição, tá, do potenciômetro, o valor que eu leio do potenciômetro. E aqui eu venho para as minhas definições de setup. Tá? As minhas definições de setup, como eu já falei, ele vai rodar uma vez. Já expliquei em outros vídeos. Então, a meu primeiro conjunto aqui de definições são os meus pin modes. Como que o Arduino vai trabalhar com as portas dele. Então, eu estou falando que a porta do potenciômetro é uma porta de entrada e a porta do servo é uma porta de saída. Aqui eu vou fazer a definição. Da mesma forma que eu criei aqui em cima o meu objeto, eu tenho que configurar o meu objeto. Então eu estou configurando o objeto pino, tá? o objeto servo, falando para ele qual é a porta que ele vai responder a porta do... Vai mandar o pulso PWM, tá? Para controle do servo. Então, pino servo motor. Tá? E é uma porta de saída. Aqui eu estou configurando a minha porta serial, tá? Para a gente ver como é o comportamento. E a próxima aqui é o loop. Então, a posição do loop. Tá? E aqui a construção do loop. Tá? Que ele vai ficar repetindo até ad eterno, né? Até o final, até a gente dar o reset ou parar o programa. Né? Então, na primeira linha, aqui eu leio a variação do potenciômetro. E aí vou gravar na variável lido. Aqui é a parte importante, que é a função map. Tá? Essa parte é muito importante, a função map. Ela quem vai converter o valor do potenciômetro, ou seja, eu estou passando para ela. Então eu vou passar para ela o que foi lido, vou falar que dentro de uma variação de 0 a 1023, que é o que a gente lê na porta analógica, ele vai converter de 0 a 179. Por que não 180? Porque ele começa em 0 e vai a 179, para ter 180 posições. E aqui ele vai me retornar conforme o valor que eu passo aqui, que vai variar de 0 a 1023. Tá? Se vocês quiserem, coloca aí no vídeo, se vocês tiverem, coloca aí nos comentários, por que vai de 0 a 1023? Existe uma explicação para isso. Eu coloco aí nos comentários que eu explico isso também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Então vai de 0 a 1023, vai de 0 a 179, para ter 180 posições. E aqui eu crio uma variável byte, que é uma variável pequena, com a posição que foi mapeada. E aí eu falo para o meu servo write
ângulo, ou seja, ele vai falar para o servo escrever qual é o pulso PWM que ele vai mandar para a porta lá da porta onde está o servo, que é aquela sequência que eu expliquei, que ele vai colocar 5 volts, zerar, 5 volts, zerar. Então, ele vai mandar o sinal digital de PWM para o servo fazer o controle. E aqui eu estou fazendo a escrita no porta serial para a gente ver como é que é. Vou ligar a minha porta serial aqui. Olha só. Então, ó, ele está nessa posição. Ele está, ó, o Arduino aqui, ó, ele está, eu vou colocar ele em 0, ó, a 0, ele está com 0, tá? O ângulo 0. Conforme eu vou movimentando, ó, eu vou aumentando o que eu estou recebendo na minha porta analógica, eu vou mapeando e vou passando qual é o grau que ele vai estar. Então eu fui aumentando, ó lá, 1023, ele está mapeando para 179. Tá vendo? Ó, ele vai mapeando conforme ele vai passando o ângulo, conforme ele vai passando a potência que está no divisor de tensão do potenciômetro, ele vai mapear de 0 a 1023 para 0 a 179. Viu só? Pura matemática. Muito simples. Mapear é traduzir número de uma escala para outra, criando o movimento. Bom, é isso mesmo, Ardu. Muito simples, né? Bom, eu já carreguei o código do Arduino, tá? Mas aqui esse código, como você vê já funcionando, já sabe como é carregar. É só apertar o upload aqui. Ah, e eu não falei. Este código, junto com o projeto do Tinkercad, ele vai estar lá no Tinkercad que eu vou colocar o link. Antes de irmos para a prática, vamos dar uma olhada no Tinkercad. Como eu falei, o código vai estar aqui nesse projeto que eu vou estar disponibilizando, tá, o link nos comentários. Se você não encontrar o link nos comentários, não tem problema. Você me manda no comentário, tá? Quero acompanhar, que aí eu mando o link para você. Aqui no código, no Tinkercad, vou explicar aqui o projeto rapidamente antes da gente ir para a montagem. Então a gente tem aqui uma alimentação externa, tá? Isso é muito importante. Lá na montagem eu vou explicar. Mas basicamente, quando a gente trabalha com motores, é bom a gente usar uma alimentação externa para não forçar o nosso Arduino. Mas eu vou explicar mais lá na montagem. Então aqui eu tenho o ground, o GND. Tá? Ele está ligando no GND da alimentação e o GND comum. Aqui eu tenho um capacitor, tá? Eletrolítico. Esse componente a gente nunca usou. O que é um capacitor eletrolítico? Ele aqui para a gente, ele vai servir como filtro. Aí a gente tem o potenciômetro, tá? O servomotor e o Arduino. Esse projeto ele vai estar. Eu vou explicar mais detalhadamente lá no Prontoboard que eu acho mais legal. Tá? Vamos só rodar aqui ele só para ver o código rodando aqui na simulação, tá? Então, conforme eu vou movimentando o potenciômetro, ó, o servo movimenta junto. Ok? Agora sim, vamos lá para a montagem. Vamos para a parte prática. Tá? Para esse projeto, você vai precisar dos seguintes componentes. O potenciômetro, tá? Aqui a gente já verificou, né? Aqui como é que funciona. Um capacitor eletrolítico de 400 volts. Capacitor eletrolítico 400 volts, 3.3 picofarad. Esse componente ele vai servir como filtro para impedir ruídos, tá? da nossa fonte externa do nosso motor. Então ele tem, de um lado, ele tem essa faixa aqui negativa, tá? Que é indica o lado negativo, e ele indica, e esse outro lado é o positivo. Ele para nós aqui vai servir como filtro. Se você quiser que eu grave um vídeo, coloca no comentário que eu explico mais sobre os capacitores.
Nós aqui nesse projeto nós vamos usar uma fonte externa, tá? Eu estou usando essa fonte aqui, que é um banco de baterias, tá? Utilizado para carregar celular, tá? Ele eu gosto muito. Uma fonte externa, como estamos trabalhando apenas com um servo motor, um pequeno servo, que é esse aqui, ele até poderia ser ligado direto no Arduino, mas para já experimentar como ligamos uma fonte externa em nosso projeto, já vou utilizar assim, dessa forma, tá? Para utilizar essa fonte, eu estou utilizando esse cabo que eu montei aqui, tá? Então é um cabo USB de um lado e do outro lado eu botei os terminais aqui. Para a gente fazer essa ligação para utilizar no ProntoBoard. Fica mais fácil eu utilizar essa fonte com esse cabo. Se vocês quiserem também, eu faço um vídeo como que eu montei esse cabo, explicando quais são os pontos aqui do terminal USB, tá? Desse conector USB. Coloca aí nos comentários que eu faço um explicando isso. O nosso servo motor, tá? Ele aqui eu tenho essa base de espuma só para fazer segurar ele, para ele ficar bem facinho de segurar aqui. O nosso Arduino, tá? O nosso ProntoBoard e os jumpers de conexão. Primeiro vamos ligar o potenciômetro. Então, seguindo o projeto que está no Tinkercad, né, que eu já mostrei, vamos primeiro ligar o potenciômetro. Primeiro vamos colocar o potenciômetro aqui, ó. Então a gente tem 3 vias, né? Vamos ligar aqui em 3 vias quaisquer, tá? A gente sabe quaisquer a via. Tá? Então, primeiro o potenciômetro, o primeiro terminal, ele está ligado na via comum no negativo. Então vamos pegar aqui o primeiro terminal, tá? Vamos ligar no negativo aqui, no comum negativo, que vai ser o negativo, esse GND, o negativo, tá? Ele vai servir para todas as ligações, depois a gente vai interligar ele. O outro terminal eu vou ligar no 5 volts. Tá? Então este terminal aqui o outro terminal mais extremo, então o primeiro terminal da primeira extremidade aqui do ProntoBoard, ó, tá vendo? Então esse primeiro terminal eu liguei no negativo e este terminal aqui da outra extremidade, tá? Eu vou ligar nos 5 volts do Arduino. Vamos ligar ele nos 5 volts do Arduino. Então, reset, 3 volts, 5 volts. Tá? O terceiro terminal, o terminal do meio, eu vou ligar aqui, ó. Então aqui o terminal do meio, tá vendo? Eu vou ligar aqui no meu pino A0, que é o meu pino que vai coletar meu divisor de tensão. Tá? Então, ok. O segundo, agora nós vamos ligar o servo motor. Tá? Então, o servo motor, ele por padrão, ele tem, eu já deixei ligado aqui, mas ele tem 3 cabos. Tá? Ele tem 3 cabos. Então, ele tem negativo, positivo é o vermelho e amarelo aqui, ele é o sinal. Normalmente, ele trabalha em 5 volts. Tá? O servo motor, mas tem servo que trabalha com menos, com mais. Esse meu aqui, ele tem algumas especificações, então ele é o SG90, se necessário a gente procura na internet, mas esse meu aqui trabalha com 5 volts. Então, meu primeiro, como eu vou utilizar uma fonte externa para ele, eu vou ligar o primeiro aqui no negativo, vou colocar por baixo aqui, ó. No comum, negativo para todos, na telecomum, e no positivo, aqui, que eu vou ligar a minha fonte externa. E o meu sinal, eu vou ligar aqui no 8, tá? Na porta D8, que é a digital 8.
Tá? Então, como estão vendo aqui, ó. Então, liguei na digital 8, o meu sinal do servo, liguei o positivo aqui no coletivo positivo, que eu vou ligar a minha fonte externa, e o meu negativo no comum negativo. Ok? O meu capacitor, ele vai ficar entre o negativo e o positivo. Aí, como eu tenho o negativo aqui, eu vou colocar o negativo do capacitor no negativo da coletivo. E o positivo vai ficar no meu positivo da fonte externa. E aqui eu vou ligar a minha fonte. Então, eu tenho aqui o positivo e o negativo da minha fonte externa. Eu vou estar ligando na minha trilha comum para alimentar. Daqui a pouco eu ligo o USB aqui. E vou ligar o negativo comum no negativo do... Vou colocar aqui o negativo também. Ó, amassei. Vamos lá, vou colocar o negativo aqui. No negativo aqui, vou equalizar o negativo do Arduino aqui. Tá? O capacitor dessa forma está ligado, colocado entre o GND e o VCC da fonte externa. Desta forma, ele se comporta como filtro, reduzindo os ruídos do motor do servo no circuito. Como falei anteriormente, este servo é pequeno e pode ser ligado direto no Arduino. Mas se o servo for maior, não alimentamos direto pelo Arduino. Há riscos até de danificar nossa porta do Arduino. Tá? É obrigatório utilizar uma fonte externa. E aí, por isso, nesse projeto, como para já acostumar e para dar maior garantia, eu estou ligando ele na fonte externa. Tá? Mas quando o servo é maior, e mais de um servo, então aí mesmo que não é indicado a porta do Arduino. Como utilizamos uma fonte externa, sempre conectamos o GND, tá, aqui, junto. Isso estabelece uma referência de tensão comum de 0 volts para todo o circuito. Então, é essa forma de ligação, quando você coloca aqui o GND, tá, comum para todo mundo, então todo mundo está ligado no mesmo GND. Tá, e você torna isso isso estabelece uma referência de tensão comum. Sem GND comum, não vai funcionar! Antes de ligar, confere tudo. Servo alimentado com fonte externa. GND comum para todo o circuito. Então, vamos conferir aqui. Então, reconferindo, eu tenho ligado o meu potenciômetro, o meu divisor de tensão do potenciômetro na A0, tá? O meu positivo no 5 volts, tá? O meu positivo aqui do potenciômetro no 5 volts, o meu negativo no negativo comum, o positivo e o negativo do servo no positivo da minha fonte externa e no negativo comum, o meu filtro aqui, o meu capacitor entre o negativo e o positivo da fonte externa, o negativo aqui ligado no negativo do Arduino para equalizar os 0 volts, a minha ligação para alimentação da fonte externa e aqui o meu digital 8, né, a minha porta digital aqui no Arduino, no servo motor. Vamos ligar, como a gente já carregou o código, tá? A gente já carregou o código lá do Arduino, né? Vamos ligar e testar. Se tiver tudo certo, ó, ele já conectou, ó, tudo certo, funcionando. Funcionou! Agora você já controla a posição como em um robô. Gira bem devagar e o servo acompanha proporcionalmente. Você acabou de montar um sistema de controle de posição. Movimento mecânico vira tensão, tensão vira um número, o número vira um pulso PWM, que vira, o pulso PWM virou o movimento do servo. Isso é controle embarcado.
Sempre pense assim. O sensor sente, o código pensa, o atuador age. É isso aí, Arthur. Então, gente, se essa aula clareou o funcionamento do servo para você, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder os próximos projetos e coloca aí nos comentários qual aplicação você faria nesse sistema. Nós aqui no curso eu vou fazer uma aplicação bem legal aqui para ele. É isso aí, se inscreve, compartilha e comenta. Até a próxima!